Algumas pessoas pensam que quando a gente está falando de doutrina, está falando dos costumes batistas do Juruá, ou do sul de São Paulo. Não, esqueça. Aí você está confundindo doutrina bíblica com tradições cristãs particulares de uma localidade. Tradições particulares vão dar confusão e nunca terão unanimidade. A igreja deve ser unânime na sua doutrina. Então, para abrir um pouco a sua cabeça, se alguém puder me trazer uma água. Se você pode anotar o que eu vou dizer, existem mais ou menos umas 10 áreas em que a gente não pode errar. 10 áreas. E é o conjunto dessas áreas de estudo das Escrituras que nós chamamos de doutrina. Aliás, no nosso seminário nós passamos por cada uma dessas áreas, quase que exaustivamente, não é? Eu não entendo porque algumas pessoas falam tanto de doutrina e não têm o menor interesse. Porque talvez eles são um daqueles que estavam esperando terminar o segundo grau para nunca mais abrir um livro. Porque algumas pessoas odeiam livros. Tem gente que eu penso assim, meu Deus, se ele lesse um livro de 1000 páginas, ele teria um infarto, um AVC assim, instantâneo, né? Parece que é inimigo, tem uma distância enorme. Então 10 áreas para a igreja não errar. Se a igreja errar numa dessas áreas, ela está com problemas. Área número 1, a igreja não pode errar sobre Deus. Anote aí, número 1. Número 1 é o quê? Deus. Não pode errar sobre Deus. Quem é Deus? Como ele se apresenta na Bíblia? Quais são suas características? O que é que ele diz sobre si mesmo? Quais são os seus atributos? Deus. A igreja não pode errar sobre Deus. Uma das causas dessa miscelânea doutrinária louca é que as pessoas erraram sobre Deus. Elas não foram ensinar sobre Deus baseado no que a Escritura diz sobre Deus. Elas foram basear em pensamento positivo. Nos anos 80 e 90 e também nos 70, houve uma grande literatura de pensamento positivo. Havia correntes de pensamentos positivos no mundo, e alguns cristãos adaptaram, não com esse nome, mas com outras linguagens, com coisas que fazem você ir para o pensamento positivo, que eles chamavam de fé. Por exemplo, quem já viu um livro, não vou nem perguntar quem leu, chamado Há Poder em Suas Palavras. Há Poder em Suas Palavras. Aquilo é pensamento positivo puro. Aquilo fez um mal enorme. Porque as pessoas liam aquele livro e já se achavam com superpoderes. Há um outro chamado... Esse Há Poder em Suas Palavras é meio que um clone de um livro chamado O Poder Infinito do Seu Subconsciente. Deus foi confundido com o subconsciente, com desejos positivos. Presta atenção, quer conhecer Deus? Ouça o que a Escritura diz sobre Deus. No livro de Jó diz sobre Deus: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser, o quê? Frustrado. Há um Deus soberano acima de você, acima daquele livreco, acima das tuas palavras. Então, se Deus quiser que você morra hoje, você pode ter lido todos os volumes de pensamento positivo, de confissão positiva. Você pode dizer, creio que não morrerei. Não morrerei. Em nome de Jesus, não morrerei. Não adianta. Não adianta. Vai morrer. Por quê? Porque acima de você há um Deus soberano, e não é tuas palavras que mandam no mundo. Deus manda no mundo. Isso fez muito mal. Essas pessoas vieram dizendo coisas aparentemente bonitas sobre Deus, mas eram horríveis sobre Deus. É um Deus sem planos. Quem faz os planos são os seres humanos. Número 2, nós não podemos errar sobre o homem. Tudo que a Escritura diz sobre o homem é o que a gente tem que entender sobre o homem. Pronto. As religiões se diferem muito quando elas falam sobre Deus e sobre o homem. Por exemplo, no cristianismo, Deus é pessoal. Sempre. É um ser com características de pessoa. Que ama, que se ira, que tem planos, que tem um filho. No budismo, Deus é uma força.
Deus nem é Deus, é o universo. No Espiritismo, idem. Quando vamos ao homem, também é muito diferente o ensino do cristianismo sobre o homem. A Bíblia ensina sobre o homem que Deus o fez perfeito e ele é um ser caído. No budismo, ele é meio que Deus. Para o cristianismo, ele é um ser caído. Se tem um caminho que o leva para Deus, é o caminho da humilhação. Mas ao mesmo tempo, esse homem caído é feito à imagem e semelhança de Deus. Não podemos errar na doutrina do homem. Número 2 é o quê? O homem. Não podemos. Não podemos. Há um grupo no Brasil, há vários grupos, ensinando o Salmo 82. Vós sois deuses. Irmão, você tem que andar como um Deus sobre a terra. Vós sois deuses. Esqueceram que o mesmo Salmo diz, é uma ironia, né? Vós sois deuses, mas como homens perecereis. Esqueceu que Deus diz, eu sou Deus e não há outro. Se há um outro Deus, Deus vai destruí-lo. Você não pode querer ser Deus. Número 3, você não pode errar sobre as Escrituras. Não pode. Não pode. E essa é uma das áreas de doutrinas em que mais se erra. Pensa comigo, você acha mesmo que as igrejas eletrônicas de mídia, com seus templos cheios, que as pessoas que estão ali, se elas estão preocupadas com as Escrituras? Não. Elas não estão preocupadas com as Escrituras, elas querem a sua bênção. As músicas dizem isso, o ensino diz isso. Eu só saio daqui quando a minha bênção chegar, né? Música como Jacó segurou o anjo, não deixou sair. E o anjo lhe perguntou: que queres que eu te faça? Cante, eu sei que vocês sabem, né? Que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Tudo é bênção. As pessoas não estão preocupadas com as Escrituras e nem interessa se a Escritura é inerrante. Eu já arrochei pessoas e elas têm que dizer, mas eu sei que tem muitos erros. Eu falei, como? Tem erros aí. Eu falo, quais? Pessoas campeãs de correntes, de bênção, de tudo, acreditando que tem erros nas Escrituras. Meus irmãos, qual foi o contexto dessa palavra que Paulo escreveu para Timóteo? Olha o texto anterior, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para correção, para repreensão, para o ensino, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Não tenha medo. Tem coisa que você olha na Bíblia e você se pergunta, mas por que está aqui, gente? Um pastor amigo meu, temperamental, ele com raiva, ele disse, eu não sei por que Deus bota certas coisas na Bíblia. Porque ele quis, e toda a Escritura é inspirada por Deus. Não para que você repita tudo que está lá, mas para que você aprenda tudo que está lá. E uma doutrina sagrada, uma doutrina saudável a respeito das Escrituras, ensina que a Escritura é inerrante. Ela é inspirada por Deus. Sabe o que é inspirada por Deus? Significa que o Espírito Santo, dentro do contexto natural dos homens, inspirou os seus escritores. E tudo que está lá, Deus quer que conheçamos. E aí, quando as pessoas desistem disso, o que mais pode vir? Não é? Qualquer coisa pode vir no lugar da Escritura. Então você não pode errar sobre as Escrituras. Existem igrejas que têm esses apóstolos e eles não estão interessados em que as pessoas leiam a Bíblia. Um deles falou o seguinte: vocês nem precisam ler, eu leio, eu tenho a unção da compreensão. Deus fala comigo. Nem precisa ler a Bíblia, basta obedecer o que nós dizemos sobre a Bíblia.
Ah, como essas pessoas vão ter que dar contas a Deus. Porque na doutrina da Escritura nós aprendemos assim: não te aparte desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É de dia e de noite. O homem justo do Salmo 1 medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não podemos errar sobre a Escritura. Se houvesse uma Bíblia dos sonhos desses apóstolos, a Bíblia dos sonhos deles seriam só textos que falassem de cura e prosperidade. Seria dos sonhos, porque eles podiam abrir em qualquer lugar e se sentiriam muito à vontade. Você por acaso vai ouvir uma série de mensagens sobre o fim dos tempos nesses lugares? Não, não vai. Não interessa. O que interessa é prosperidade. Há pessoas à nossa volta pervertendo as Escrituras. Então o número 3 é o quê? As Escrituras. Não podemos errar. E se alguém disser besteira sobre as Escrituras, nós temos que ter o conhecimento de dizer: irmão, não é assim não, olha, está aqui. É o contrário. Nós temos que perseverar na sã doutrina. Número 4, nós não podemos errar sobre os anjos. Sim, existe uma doutrina, um ensino correto a respeito dos anjos. Dos bons e dos maus. E muita besteira, muita bobagem tem sido dito a respeito dos anjos. Aliás, o pessoal está vendo muito anjo, não está não? Tem lugar que o pessoal vê anjo demais. O povo para mentir, né? Começou o culto, já eis que vejo um homem de branco, já tem um... E é sempre um homem de branco, né? Não tem sempre um negócio do homem de... Começou o culto, já viu um homem de branco. Poxa vida, não podemos errar sobre os anjos. Os anjos são criados por Deus, têm hierarquias diferentes, mas eles não são Deus. No catolicismo há um erro terrível sobre os anjos. Eles fazem orações aos anjos. Existe inclusive a hora do anjo. Existe o anjo da guarda para quem você deveria dirigir as suas orações. Alguém aprendeu alguma oração sobre anjo de guarda? Como é que era? Como é que dizia? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Tem umas coisas assim, né? Na tradição evangélica, batista, protestante, reformada, pentecostal e neopentecostal, não é assim, mas às vezes fica parecido. Dependendo da loucura do dia. Tem uma igreja em Boston de brasileiros. Está fazendo muito mal às pessoas daquela igreja. O anjo vem e senta na cadeira. Aí os diáconos vêm e pegam o anjo e transportam. Muda o anjo de lugar. Tem um louco no Rio de Janeiro chamado Marcos, esqueci o nome. Aquele da metralhadora. Qual é o nome dele? Marcos Pereira. Está preso. Está preso. Marcos Pereira está preso. Marcos Pereira acalmava a revolução de presídio. O governador mandava chamá-lo para o escândalo da Globo, né? Ele parava as rebeliões. Ele entrava lá no presídio e e as pessoas caíam, né? O Marcos Pereira expulsa demônios em nome do anjo Gabriel. Você olha para a igreja do Marcos Pereira, para a vida do Marcos Pereira, para o ministério dele, você pensa, que coisa linda, Deus está aí, né? Tá não, irmãos. Tá não. Deus diz: a minha glória eu não dou a outrem. Nós não podemos errar em doutrina.
Doutrina é como um dominó. Se tu derrubar um dominó em sequência, se tu derrubar uma pedra, o que é que acontece com as outras? Então, se você errar sobre Deus, você vai errar sobre o homem, e você vai errar sobre as escrituras, e você vai errar sobre os anjos. Número 4 foi o quê? Os anjos. Não podemos errar. Não erra não. E para de idolatrar anjo, de querer ver anjo. Se Deus quisesse que você visse um anjo, você veria. Mas Deus não quer. Melhor. Vai por mim. Você nem sabe o que é um anjo. Eu estava em Manaus falando de anjos poderosos. Quando eu comecei a descrever alguns anjos, eu vi pânico na cara de algumas pessoas. Você não quer ver um anjo. Não é para você ver. Quando quando Adão foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou na árvore, isso foi uma pegadinha incrível. Deus colocou lá na árvore da vida um anjo. Não qualquer um querubim. Você não sabe o que é um querubim. Vá ler a descrição de Ezequiel, nas visões que Ezequiel tem sobre um querubim. Você falou, Deus me livre de ver uma coisa dessa. Eles são enormes, têm olhos na frente, atrás. Tem asas que saem por todos os lugares, né? Então imagina, Adão foi expulso do paraíso, mas ele pensou assim como um menino que quer roubar goiabas do quintal do vizinho, né? Mas a árvore da vida está ali, amanhã eu venho e... Quando ele chegou no outro dia, lá tinha um querubim, com uma espada flamejante. Adão agora é como... Ele é um ser mortal. Aqui eu não vou exagerar, eu acho que ele se mijou. Se você souber o que é um querubim, né? Um querubim com uma espada, a espada é de fogo, né? Tipo Star Wars, né? Isso não é um querubim, é o Darth Vader que está ali, né? Com a sua espada de fogo. Adão tomou uma decisão: nunca mais eu volto aqui, né? Não quero ver anjo. Eu digo para quem quer ver essas coisas do outro lado, eu digo a mesma coisa. O cara fala, eu queria ver o mundo invisível. Eu falo, se fosse para tu ver, não se chamaria invisível. Deus não quer que você veja, porque é invisível. Mas quando eu falei desses anjos naquela igreja, não foi para botar medo na pessoa, foi para mostrar que eles, sendo como são, adoram a Jesus. Tem um anjo que ele tem o arco-íris sobre a cabeça. As pernas dele meio que batem na terra. E eles adoram a Jesus Cristo. Eu estava falando sobre a excelência de Jesus Cristo. E as pessoas entraram nessa piração com os anjos. O ocultismo tem um anjo para tudo. É o anjo da guarda, é o anjo da saúde, é o anjo de não sei o quê, né? Adore a Deus e pare dessa loucura, dessa obsessão de anjo. Você não vai ficar saudável. Eu não conheço ninguém que seja saudável, que entrou nessa linha de ver anjo. Acredite, no dia que Deus quiser que você veja um anjo, Ele vai mandar um na sua casa. Acredite no que eu estou dizendo. Não precisa, eu queria ver um anjo. Você quer ver um anjo, Satanás aparece, não se preocupe não, né? Você deve se preocupar em conhecer a Deus. É isso que você deve se preocupar. Andar com Deus. Um dia você vai ver os anjos e vai dizer, esse anjo aí, né? Eu sirvo a Jesus e estou com fissura de anjo. Então você não pode errar sobre anjo. Número 5 agora, não é isso? Não pode errar sobre Satanás. Existe sim a doutrina de Satanás, onde compreendemos Satanás, mas somente a partir do que a Escritura diz sobre Satanás. Nada mais. Está uma moda agora de se pensar que as pessoas ficam possessas do Satanás. Você já viu alguém possesso do Satanás? Se você visse, você mesmo não ficaria perto. Não sabemos na Bíblia de ninguém que ficou possesso do Satanás. Tipo, Satanás entrou na pessoa. Eu acho que a pessoa não ia aguentar.
A pessoa ia explodir. Aliás, aqui para nós, a maioria dessas possessões é frescura. A maioria, presta atenção. Eu acredito em possessões, como a Bíblia diz, etc, etc. Mas esse movimento de possessão demoníaca, a maioria é frescura. Uma boa parte é carência. Uma outra parte é falta de sexo. Uma outra parte é para chamar atenção. Outra parte é hipnose induzida. É fanatismo induzido. É histeria coletiva. A maioria é isso. Quando aparece um demônio de verdade, tipo, de verdade, né? Você viu aquele vídeo do cara endemoniado, o pastor expulsando o demônio, o celular do cara toca, o cara para atender. Peraí, pastor, que o celular está tocando. Isso não é demônio. Isso é cultura religiosa do mal, aprendida. As pessoas acham hoje que Satanás vai ser derrotado se você usar palavras certas. De onde vem a expressão está amarrado? Ela vem do candomblé, não é expressão bíblica. Essa expressão vem diretamente dos terreiros de macumba. As pessoas estão aprendendo coisas erradas sobre Satanás. Inclusive, que elas não deveriam ter interesse nenhum em conversar com Satanás. Quando eu não sou caça-demônio, não sou caça-fantasma, mas as pessoas, pastor, fulano está endemoniado. Eu não quero conversar com o demônio, não faço questão. Eu não vou repetir um teatro de como é o teu nome, qual é o teu CPF. Eu sei tudo o que a Bíblia me diz para eu saber sobre aquela criatura. Eu quero conversar com a pessoa e de preferência evangelizá-la. Isso às vezes é bem ruim para o demônio, às vezes bem ruim para a pessoa também. Mas você sabia que Satanás é uma autoridade, num certo sentido que você não deveria difamar? Quando a Bíblia diz em Judas, quando o arcanjo Miguel, o que é um arcanjo? É o arquianjo, é o anjo superior, é um anjão. Aqueles anjões que eu falei naquela palestra sobre anjo, Miguel, dá chute neles, porque ele é Miguel. Miguel é tão grande que os testemunhos de Jeová acham que Miguel é Jesus. Não, Miguel é Jesus, é a mesma coisa. Então, Miguel, disputando o corpo de Moisés com Satanás, a Bíblia diz, ele não ousou, Miguel, proferir juízo difamatório contra Satanás. Apenas disse o quê? O que ele disse? O Senhor te repreende. Só disse isso. Se fosse o pastor da televisão, não ia dizer o Senhor te repreenda. Ele dizia, fica aqui desgraçado. Fica de 4 agora. Tu vai ver comigo, seu infeliz, seu não sei o quê. Miguel apenas disse, o Senhor te repreenda. Você acha mesmo que Satanás fica de 4 nesses lugares? E você acha mesmo que Satanás é onipresente? Porque tem a tal da pomba gira onipresente, que aparece em tudo que é igreja. Eu falei, mas meu Deus do céu. É onipresente agora. Então nós não podemos errar sobre Satanás. Não devemos ter medo do que a Bíblia diz, mas só podemos ir até onde a Bíblia diz. Quando Judas disse que Miguel não proferiu o juízo difamatório, apenas disse, o Senhor te repreenda, ele fala, mas estes, quanto a tudo que não entendem, difamam. Eles falam porque eles não entendem sobre as autoridades superiores. Vá lá ler Judas 1. Eles não entendem, por isso que eles falam besteira. Não é que nós vamos respeitar o mal de Satanás, mas existem áreas em que Deus não quer que você se meta. Se puder dizer, o Senhor te repreenda, vai para lá, Satanás, já está bom demais. Não faz show, não faça teatro, né? Não chame os vizinhos para ver o show que você vai dar. Não existe, meus irmãos, o show da fé. Não existe. Culto foi pervertido e virou outras coisas.
Alguém colocou na internet assim, ó, segunda-feira culto de prosperidade, sexta-feira culto de libertação, quarta-feira culto dos empresários, falou todos os cultos. Alguém colocou embaixo, quando for um culto para Deus, me chama. Não é? Simples assim. O culto saiu da sua essência, saiu de Deus e foi para o homem. A questão não é se vamos adorar a Deus, a questão é que estamos perguntando ao homem, o que é que você quer? Nós temos aqui. Nossa loja de departamento espiritual tem o que você quer. Você quer uma esposa nova? Tem um culto para você. Ah, você quer ganhar dinheiro? Tem outro culto para você. Você quer ficar bem de saúde? Tem um culto só para você. O que é que você quer? O culto deixou de ser para Deus e passou a ser para o homem. Você vê como a linguagem das músicas mudaram? Elas falam para o homem. É o homem, do homem, pelo homem, para o homem dizendo, eu vou detonar, eu vou fazer acontecer. Eu estava ouvindo uma música esses dias que o cara dizia assim, eu quero ir mais além, eu vou surpreender Deus. Eu falei, vai. Vai, o Deus Todo-Poderoso, não podemos errar sobre Deus, isso é errar sobre Deus. Deus se basta. Ele é o Jeová, aquele que existe por causa de si mesmo. Ele é o grande eu sou. Como é que alguém vai surpreendê-lo? Você vai fazer o quê? Vai dar 3 cambalhotas de adoração e Deus vai dizer, uau! Estou surpreso. Antes que você pensasse nas cambalhotas, ele, não é que ele sabia, ele já reprovou. As músicas estão errando sobre Deus, estão errando sobre o homem, sobre as escrituras, sobre os anjos, sobre Satanás. Esse foi número o quê? 5. Mas nós também não podemos errar sobre o Espírito Santo. É sério. Há uma doutrina do Espírito Santo. Não podemos errar. Meus irmãos, quanta blasfêmia, blasfêmia mesmo, tem sido dito em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo falou é a coisa mais comum que se repete. Eu me lembro que há um tempo atrás, num estádio grande do Brasil, acho que botaram muita gente lá. Botaram centenas de milhares de pessoas. Muita gente. Há quem diga que foi 600 mil pessoas. E foi um desses shows de banda famosa e tudo. E uma senhora se aproxima do microfone e pede e vai trazer uma palavra de profecia. E diz uma série de coisas óbvias. Série de coisas óbvias. Tipo que a igreja precisa se consagrar. O Senhor está dizendo que a igreja precisa pregar o evangelho. E todo mundo reagia como se aquilo fosse uma novidade. No outro dia, o que havia de pastores dizendo, olha, o Espírito Santo falou lá. O Espírito Santo falou lá. Como é que você sabe? E no outro dia aconteceu uma coincidência que não é para acontecer, mas essa mulher ligou para mim. Ela estava criando um exército de oração e ela ia treinar um pessoal, ia dar um seminário. Eu falei, não tenho interesse não. Mas por quê? Eu não tenho. Muita mentira tem sido dita em nome do Espírito Santo. Cuidado. Cuidado com esse negócio de Deus falou, o Espírito Santo falou. Vocês lembram da Valnice Milhomes mais uma vez? Eu tenho que citar nomes, não tem jeito. Lembra da Valnice mais uma vez? Dessa vez ela disse, Marina vai ser presidente do Brasil. Pode até ser que seja um dia. Democraticamente, pode. Mas não naquela que foi profetizada daquela vez. Né? Pode ser que seja um dia? Pode. Mas daquela profecia não rolou. Como é que as pessoas engolem isso assim a seco? Nem para dizer, irmã, não vai pedir desculpas? Tu não vai? Não vai não? Tem que pedir desculpa, tem que dizer assim, olha, era vontade minha e eu viajei na maionese. Não vai sair foi mal, qualquer coisa. Não, já tem profecias novas para surgir aí. Esse povo fica falando em nome do Espírito Santo. Quando você vê alguém falando em línguas, você se emociona?
eu fico bem atento. Eu estava numa igreja agora, na Flórida, e de repente, no meio do culto, alguém começou, disparou. As pessoas que estavam comigo não perceberam. Eu falei para elas depois: olha, alguém falou todo aquele cântico, falou em línguas. Você sabe as regras bíblicas. Você sabe. Está tudo lá em 1 Coríntios 14, 27. Você sabe. Eu não preciso reensinar de novo. Você sabe. Mas eu não vou ser aquele que vai sair dizendo: foi o Espírito Santo. Não vou. Eu não sei. Eu não sou responsável pela vida de ninguém, não. Tem gente que para falar em línguas basta o culto começar. Uma das igrejas que eu ia na minha infância, o culto começava, tinha uma mulher que fazia tss. Aí pronto, eu já sabia que depois desse tss, depois desse freio de caminhão, o que vinha em seguida, né? Quem nunca viu isso nesses ambientes, né? Mas aí tinha uma outra, quando ela fazia tss, a outra fazia tss, aí, ai. Essas pessoas não funcionam fora dos seus ambientes. Porque, em geral, não é o Espírito Santo. É o ambiente. E o ambiente, ele é produzido. Como é que se produz um ambiente hipnótico? Primeiro, você diz o que vai acontecer. Né? Você prepara, já cria uma expectativa. Pedro, quando pregou e o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, Pedro não preparou o ambiente. Aliás, leia o discurso de Pedro, ele é o contrário. É politicamente incorreto o discurso de Pedro. E o Espírito Santo fez aquilo lá. Essas pessoas prepararam: não, hoje à noite aqui vai acontecer não sei o quê, mais não sei o quê, e mais não sei o quê. Aí tem uma musiquinha para manter você na vibração cerebral, né? E tem uma voz modificada que alguém vai fazer. A pessoa não vai falar normal, vai falar dentro de um. Porque eu quero te dizer hoje, meu irmão, que a tua bênção vai chegar. Hoje você vai receber a porção dobrada. Aí já está todo mundo caindo, já está. Eu faço essas coisas aqui, eu não faço isso com prazer, não. Eu faço isso porque não tem outro jeito para acordar outras pessoas. Eu não tenho prazer nenhum. Algumas pessoas dizem: o senhor devia ser desse meio. Eu falo: não dá, eu não tenho jeito. Mas não tenho, eu teria que ser muito falso para reproduzir o ambiente. E aí comandos são dados, né? Vai repetindo muitos glórias, glórias, glórias. Vai repetindo, tudo diz glória, glória, glória. Musiquinha, voz alterada. O cara falou o que vai acontecer. Todo mundo começou a dizer glória. Não fecha o olho não, que já era. Né? Detalhe, não há novidade nenhuma. Eu estudo seitas orientais que vão para os Estados Unidos. Eu estou estudando uma agora chamada Buddha Field. É o campo de Buda. Qualquer coisa dessa pode ser produzida, qualquer êxtase pode ser produzida em qualquer ambiente em que as pessoas estejam completamente entregues. E elas vão botar culpa no Espírito Santo. Meu Deus, como é que elas vão se ver diante de Deus? Pessoas que passaram a vida inteira manipulando emoções de pessoas, usando técnicas hipnóticas. Presta atenção. Eu não tenho pirações por manifestações sobrenaturais em cultos. Mas se acontecer comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, deve ser autêntico. Porque nós não produzimos uma grama disso. Nós não produzimos Espírito Santo. O vento sopra aonde? Onde quer. Simples assim. O vento sopra aonde quer. Mas o que eu mais vejo é um Espírito Santo. Não é nem Espírito Santo, isso é um espírito do mal. Produzido. Pessoas que caem todos os cultos. Todos os cultos.
e suas vidas não mudam 1 centímetro. Eu passando lá no Nordeste, de frente a uma igreja, tinha pessoas caindo. Até essas coisas me chamam, né? Falou, pessoas caindo. Fiquei na porta. Aí era uma reunião de jovens, todos os jovens no chão, né? Uma pessoa me confessou, disse assim, eu fiquei lá pedindo a Deus que Ele mandasse levantar, porque eu já estava cansando, eu não queria ser o primeiro a levantar. Todos os jovens no chão, e um cara com voz melosa falando, aí ele falou, tá bom, pode levantar. Aí, essa cena nunca vai me sair da cabeça. Um cara levantou assim. É só isso. Eu soube de uma autoridade aqui na cidade que foi num culto e o cara disse que ia derrubar as pessoas e essa autoridade queria cair, pá. Só que ele caiu assim, né? Escorando a própria queda. E as pessoas vão dizer que isso foi o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não somos crianças. Nós temos que ir para a sã doutrina. O que não bate com a sã doutrina, com o estudo cristão sobre o Espírito Santo, não bate. E pronto. Esse foi número 1. Nós não podemos errar sobre o fim dos tempos. As últimas coisas. Isso é uma doutrina, escatologia. As últimas coisas. Quem despreza as Escrituras, o que vai saber das últimas coisas? Nada. O que você sabe sobre o final dos tempos? O que você sabe sobre a grande tribulação? Tem um alemão que eu conheço, veio aqui dar uma palestra. Por que o cristão não passará pela tribulação? E ele ia ser entrevistado por um repórter, supostamente cristão. E o repórter perguntou, então pastor, por que mesmo que o cristão não passa pelas tribulações? E ele falou, eu não falei isso. Pelas tribulações passamos todos os dias. Eu estou falando da grande tribulação, você não sabe o que é isso? Quem despreza a doutrina não sabe de nada. Aprenda sobre os últimos tempos, leia livros de escatologia, visite sites cristãos decentes, como por exemplo, a Chamada da Meia-Noite. O nome é assustador, né? Por que tem esse nome? Porque na parábola das 10 virgens, à meia-noite ouviu-se uma voz, eis o noivo. Isso vai fazer medo para muita gente. Mas é um pessoal que está aí há uns 80 anos, pesquisando Israel e escatologia. Não é? O que você sabe sobre o anticristo? Essa igreja que está aí, se o anticristo se manifestasse hoje, seria presa fácil. Porque não sabe de nada. O que vai fazer uma igreja ser doente? Ausência de doutrina. Sem doutrina, você não tem nada na cabeça. Qualquer um que chegar, o que ele disser está valendo. Há grupos aqui no Brasil, que horas são? 10h30. Parece que eu tenho um negócio aqui, né? Porque eu tenho uma unção do relógio aqui dentro. Vamos testar esse domingo. Há grupos aqui no Brasil que estão se coçando para implantar o sábado. Eles só não implantaram ainda, porque eles têm medo, eles não sabem o tamanho da reação. Porque os seus líderes já estão dando pitadas de informação que são guardadores do sábado. É um movimento judaizante, trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Quem não tem doutrina vai cair fácil. Porque se você não tem doutrina, você é vítima fácil. Então, Paulo disse, fale o que convém à sã doutrina. Aí eu perguntei, qual é o contexto disso? Paulo estava falando sobre a inspiração das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 falsas doutrinas vão entrar muito na moda nesses próximos anos. Eu quero alertar você. Uma delas é a chamada Paulo sob nova perspectiva. Isso vai fazer a cabeça de seminaristas, de cristãos universitários, isso vai fazer. De que Paulo perverteu um pouco o cristianismo e seus ensinos. Cuidado com Paulo sob nova perspectiva. Cuidado também com doutrinas que, disfarçadamente, com palavras suaves, vão dizer
que a Escritura não é inspirada por Deus no seu todo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Capítulo 4, versículo 3, para a gente encerrar. Não suportarão. Pelo contrário, parece os dias de hoje, né? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Tem igreja para todo gosto. Conforme a tua cobiça, tem uma igreja que vai satisfazer a tua cobiça. Como que sentindo corceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. O que é uma fábula? É uma historinha inventada. Eu odeio testemunheiros. Eu gosto de testemunhos, eu já disse, mas eu odeio testemunheiros. São pessoas que vão ter uma história muito chocante, e até vão fazer dinheiro com essa história chocante, e vai virar quase um super ídolo no meio cristão, com o seu testemunho. Por quê? Porque Deus me revelou que eu iria viajar o mundo com essa história. Tem muitas outras fábulas. Toda hora que alguém inventa uma fábula, tem seguidores. A fábula mais estranha que eu já vi foi o cara que teve uma visão no seu quintal. O galo ficou cheio do Espírito Santo, e todas as galinhas se prostraram em reverência ao galo. O que faz uma pessoa acreditar nisso? É quando ele não tem nenhuma referência doutrinária. Então nunca ache que aprender doutrina, seus fundamentos, é chato. Aqui na igreja a gente ensina os fundamentos doutrinários em pequenas doses para as crianças desde a infância. Nós temos classes para ensinar as crianças. Me dá uma tristeza muito grande quando eu vejo uma igreja construída em algum bairro e eu pergunto: quantas classes tem aí? Eles falam: nenhuma. Por que nenhuma? Porque ensino não é o interesse. Ensinar a doutrina não é o interesse. Então, meus irmãos, quem é o responsável para guardar a doutrina é a própria igreja. Se um dia o pastor sair da doutrina, vocês têm que dizer: pastor, não está batendo, já deu, já era. Pega uma dessas letras de Simone Simara, de quebra de relacionamento, e fala para ele, né? Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas... daqui o senhor não vai levar nem o violão. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, ajude-nos a perseverar na doutrina dos apóstolos como nos foi passado. Tua palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que há um fundamento chamado o fundamento dos apóstolos. E como Paulo disse aos Coríntios, que ninguém pode lançar outro fundamento. Que o Senhor nos ajude a sermos firmes nessa área que nem é tão popular, que às vezes é meio cansativo, mas que tem a ver com a saúde da igreja. Que a tua igreja seja saudável, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.